Neste momento estou a estudar para Excel avançado. Vou fazer mini vídeos sobre funções muito básicas que dão muito jeito a utilizar a nível de Excel, em folhas de Excel, etc., que nos permitem, de facto, sem ter que fazer à la pata as coisas, andar a contar 1, 2, 3, 4, 5, né, como na primária. Simplesmente utilizamos pequenas funções que são muito simples de utilizar e dão-nos logo todo um conjunto de informações extremamente interessantes. Primeiro, COUNTIF. Muito bem. Aqui a pergunta é, na célula O3, e pronto, isto exige alguma habituação, no sentido em que tem que estar tem que ter algum treino de forma a não saltar linhas, portanto tem que ser a linha 3, quando por aqui afora, e o O. Portanto, na célula O3, isto significa que eu vou ter que colocar ali O3 igual a qualquer coisa, calculo o número de alunos da turma. Primeira coisa, em programação é muito comum nós pensarmos de trás para a frente ou da esquerda para a direita, se quisermos ver as coisas nessa perspectiva. Se repararmos as próprias atribuições de variáveis, nós escrevemos na esquerda, na direita ou no fim aquilo que nós queremos calcular e depois é que metemos um igual a qualquer coisa do lado esquerdo. Ou seja, as variáveis é muito comum na programação ter este tipo de raciocínio. E também na leitura de enunciados também acaba por acontecer exatamente o mesmo. Portanto, se repararmos, isto é uma linguagem de programação em que existe uma sintaxe que eu tenho que respeitar. A sintaxe do COUNTIF significa que entre parênteses tem que pôr em primeiro lugar o intervalo e em segundo lugar os critérios. Isto é algo que existe em formulários e buscando na net é muito fácil obter as sintaxes das coisas. E então, a leitura do enunciado é feita desta forma. Portanto, na célula O3 calculo o número de alunos por turma. Primeiro lugar, turma. Qual turma? Então, eu venho aqui à tabela e procuro por turma. Existe ali uma coluna, turma, que é a coluna que vai do B3 ao B12. Então, como o meu primeiro parâmetro do meu COUNTIF é qual o intervalo, então o meu intervalo é nada mais nada menos do que a turma. E esse intervalo então vai ser do B3 ao B12. Atenção que é B3, 2 pontos, B12. E depois ponto e vírgula significa então que quero passar para o critério seguinte. Já inseri os valores deste critério e quero passar para o próximo. Questões aqui a reter, importantes. Portanto, quando nós estamos portanto, o Excel, um dos grandes objetivos, um dos grandes fortes das folhas de Excel, é que nós não precisamos de escrever, mas vamos imaginar que eu preciso usar uma fórmula 1000 vezes. Eu não vou escrever 1000 vezes a mesma fórmula. Então, é muito comum eu arrastar essa mesma fórmula para obter um resultado. No entanto, é preciso ter algum cuidado, porque sempre que nós arrastamos coisas em Excel, a folha de Excel atualiza todos os valores que lá estão e nós podemos não querer isso. Por exemplo, neste caso, como nós estamos a arrastar na direção... A mnemónica é muito simples. Quando estamos a arrastar na direção da vertical, trancamos a linha. Quando estamos a arrastar na direção horizontal, trancamos a coluna. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu vou fazer aqui no meu COUNTIF? No meu COUNTIF eu vou querer que o meu intervalo seja de B3 a B12. Como eu estou a arrastar na vertical, eu vou querer bloquear a coluna. Como é que eu bloqueio a coluna? Colocando o cifrão ali, naquela posição. Se eu quisesse bloquear a linha, colocava o cifrão atrás do B. Desta forma, à medida que eu for arrastando a respectiva fórmula, não é? Ou neste caso o intervalo, eu vou realmente obter um intervalo desejado, um intervalo fixo. Porque senão, se eu não fizesse isto, eu estaria a mudar, quando eu colocasse esta fórmula aqui e eu arrastasse esta fórmula aqui, o que é que ia acontecer? Na primeira posição eu ia estar B3 a B12. Na segunda posição já ia estar B4 a B13. Na posição seguinte já ia estar B5 a B14. E assim sucessivamente. Eu não quero isso. Eu quero escrever aqui uma fórmula que seja válida para 1, 2, 3, para estas 4 células. E para que isso aconteça, tenho que, então, como vou deslizar na vertical, eu quero bloquear o horizontal, ou seja, quero bloquear a linha. E é exatamente isso que eu faço através do cifrão colocado naquela posição. Bloqueio a linha. E então posso arrastar à vontade, não há qualquer problema. Segundo parâmetro, que estes vídeos são supostos serem vídeos curtos, não é para estar aqui, não é, a dar estar aqui muito tempo.
O segundo parâmetro é o critério. Portanto, qual o critério? Muito bem, aqui o nosso enunciado diz calcula o número de alunos por turma. Por turma está resolvido, que é o nosso intervalo, é este intervalo, turma. Mas depois diz calcula o número de alunos. Neste caso, ok, a turma já está. Agora, eu quero contar nesta turma qual o número de alunos. Pronto. Aqui a pergunta é qual turma? Portanto, nós estamos a trabalhar ali alunos por turma. Em que na A1 nós temos 1, 2, 3. Eu acho que este enunciado está um bocadinho esquisito, porque ele está-me a perguntar número de alunos por turma. Já percebi. Cada uma destas linhas representa um aluno. Número 803, 84, okay. Que por sua vez está na turma 1 no primeiro ano, tem um nome, tem um número de presenças, tem assiduidades, etc. Ok. Então está certo. Sim. Então, como eu quero calcular o número de aluno, a pergunta é, já que eu já defini o intervalo da turma, agora a pergunta é qual é o aluno. Então, como eu quero saber qual é que é o aluno, depois de novo estou aqui com uma dúvida, que é o número de alunos por turma. Eu já defini o intervalo da turma. O intervalo da turma é este. E agora eu quero fixá-lo a L3. L3 é a turma 1. Ou seja, em alunos por turma. Claro. Sim, não, faz sentido. Ok. Eu quero. Ok. Pronto. Muito bem. Quando a pergunta significa calculo o número de alunos. O número de alunos, logo aí já temos uma dica que é o count. Nós queremos o count. Isso é muito comum, nós queremos um count if porque nós queremos restringir o nosso count, não queremos contar tudo. Então, o que acontece? Começando pelo fim, por turma. Então, vou selecionar o intervalo de turma. Mas eu quero o número de alunos dessa mesma turma. Então, eu quero, neste intervalo, calcular o número de alunos para uma turma específica. Então, eu quero saber, na turma A1, quantos alunos existem, na turma A2 e assim sucessivamente. Logo, o meu critério é nada mais, nada menos do que este L3. Porque eu quero, dentro do intervalo total de turma, quero contar, count if, o count significa exatamente isso, quero contar quantos A1s é que existem aqui e assim sucessivamente. Neste caso, não vou trancar nada, porque à medida que eu arrasto, eu quero que eu atualize da A1, A2, A3, A4, portanto isto não vai ser atualizado, não vou trancá-lo como no cifrão, e vou simplesmente colocar ali. Portanto, recapitulando, sempre que aparece cálculo de números, etc., counts. É muito comum haver restrições, portanto, é muito normal usarmos muitas vezes count if. Primeiro parâmetro do count if, qual é o intervalo que eu quero? Então, eu vou ao final do meu enunciado e vejo blá 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 por turma. Logo, o meu intervalo é turma. E depois, qual é o meu critério? Eu quero o número de alunos por turma. Eu quero saber se nesta turma, quem é que é. Portanto, logo aqui, se eu estou a trabalhar aqui nesta posição O3, é natural que o meu critério seja esta. Por uma questão lógica, esta tabela, só por si, já me dá dicas sobre aquilo que eu quero. Portanto, é uma tabela onde eu quero colocar aqui por turma quantos alunos existem. Logo, o meu critério tem de ser a turma A1, A2 e assim sucessivamente. Portanto, count if, ainda vai-me aparecer aqui mais um exercício a seguir. Portanto, ainda volto ao count if, mas para já este está feito.